Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Éder Chaves, você está aqui no Sabe Aquele Livro. É uma honra ter você aqui. Estendo aqui tapetes vermelhos para que você possa apreciar mais um material aqui comigo. E hoje eu trago para vocês uma obra simplesmente inesquecível. Se você ainda não teve contato com esse livro, certamente você conhece alguém que já teve, ou você já ouviu falar e não teve ainda a oportunidade de lê-lo, seja por falta de tempo ou qualquer outro motivo. Eu estou falando desse livro aqui, pessoal, dessa pérola, dessa joia aqui da nossa literatura brasileira, Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Hoje a gente vai falar tudinho sobre esse livro, sobre esse belíssimo livro. Diga-se de passagem, essa edição também está muito bonita, está com um acabamento excelente, foi elaborada com muito bom gosto. E é isso. Vamos lá para o resumo? Antes que eu esqueça, se for da sua vontade, peço que você curta aqui o canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai apreciar esse conteúdo, que gosta de todo tipo de literatura, de algum gênero em específico, ou todos os gêneros, não importa, mas para fortalecer o canal, deixa aqui sua curtida, deixa o seu comentário, eu gosto de responder todos os comentários, e se inscreva no canal para que você sempre fique notificado caso eu faça alguma atualização, caso eu faça alguma postagem. Só que, como de costume, antes de falar desse maravilhoso livro, solta a vinheta. Bom, de volta aqui, pessoal. O livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, é uma obra fundamental para aqueles que buscam compreender a vida após a morte e as experiências espirituais que nos aguardam. Publicado pela primeira vez em 1944, o livro é considerado um dos marcos da literatura espírita, apresentando uma narrativa rica e envolvente sobre a vida no plano espiritual. Através da história de André Luiz, um médico que desencarna e descobre a colônia espiritual chamada Nosso Lar, o autor nos convida a refletir sobre a continuidade da vida e a importância das nossas ações aqui na Terra. No livro, André Luiz descreve detalhadamente a estrutura e a organização da colônia espiritual Nosso Lar. Ele revela que este local é um verdadeiro lar para os espíritos que, após a morte, buscam um ambiente de aprendizado e de recuperação. A obra apresenta uma visão otimista sobre a vida após a morte, mostrando que, mesmo após desencarnar, os espíritos têm a oportunidade de evoluir e se reabilitar, dependendo de suas ações durante a vida terrena. Os personagens que habitam a colônia Nosso Lar são fundamentais para essa narrativa. Além do André Luiz, destacam-se figuras como o mentor espiritual Clarencio, que guia o protagonista em sua jornada de autoconhecimento e aprendizado. Outros personagens como o Dr. Bezerra de Menezes, o enfermeiro Lícia, também desempenham papéis importantes, oferecendo ensinamentos e apoio a André em sua adaptação ao novo ambiente. Cada um deles representa diferente aspecto da evolução espiritual e de solidariedade entre os espíritos. No início, apresenta as zonas umbralinas, os umbrais, nos quais esteve durante 8 anos vagando, após o desencarne, onde ele é denominado como um suicida indireto. Em meio a esse sofrimento, a esse tamanho desespero, André decide fazer uma prece simples, mas completa de sentimento e esperança. Dessa maneira, os espíritos amigos o resgatam do umbral e partem com ele em direção à colônia espiritual Nosso Lar. Nesse momento, ele começa a receber tratamento espiritual na colônia
e também grandes ensinamentos sobre o sentido do trabalho dignificante e da lei de causa e efeito. O André passa a trabalhar humildemente como enfermeiro auxiliar nas chamadas câmaras de retificação. Lá ele aprende sobre si mesmo e os outros de uma forma totalmente inovadora e estuda sobre o espírito, perispírito e o corpo, uma trina concepção do homem. Nosso Lar aborda temas como reencarnação, a lei de causa e efeito e a importância do amor e da caridade. A obra enfatiza que as ações realizadas na vida física têm consequências diretas na vida espiritual, reforçando a ideia de que somos responsáveis por nosso próprio destino. A narrativa também destaca a importância do perdão e da superação de conflitos, mostrando que a evolução espiritual é um processo contínuo e que todos têm a chance de se redimir. A descrição do ambiente em nosso lar é rica em detalhes e simbolismos. André Luiz narra como a colônia é organizada em setores, cada um dedicado a diferentes atividades, como aprendizado, a cura e a assistência aos espíritos que ainda estão em processos de recuperação. O autor utiliza uma linguagem poética para descrever a beleza e a harmonia do local, contrastando a realidade muitas vezes dolorosa na vida da Terra. Essa representação do ambiente espiritual serve para inspirar esperança e motivação na busca pela evolução espiritual. O livro Nosso Lar teve um impacto significativo na literatura espírita e na cultura brasileira. A obra não apenas popularizou a doutrina espírita, mas também influenciou a forma como as pessoas percebem a vida após a morte. Através de suas mensagens de amor, esperança e transformação, o livro se tornou um clássico, sendo estudado e discutido em diversos círculos espirituais e acadêmicos. Sua adaptação cinematográfica em 2010 também contribuiu para a disseminação de suas ideias, alcançando um público ainda maior. A linguagem utilizada por Chico Xavier, aqui no livro Nosso Lar, é acessível, mas ao mesmo tempo profunda, permitindo que leitores de diferentes níveis de compreensão possam se conectar com a mensagem da obra. O autor utiliza uma narrativa em primeira pessoa, o que confere um tom íntimo e pessoal à história. Através das experiências de André Luiz, os leitores são convidados a refletir sobre as suas próprias vidas e a busca por um propósito maior. O livro Nosso Lar é uma leitura essencial para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a espiritualidade e a vida após a morte. A obra oferece uma visão abrangente sobre a continuidade da vida e a importância do autoconhecimento. Além disso, serve como um guia prático para aqueles que buscam entender melhor suas experiências e desafios espirituais. Através de suas lições, o livro inspira leitores a viverem de uma forma mais consciente e amorosa. Nosso Lar é uma obra que encanta, emociona e toca muitos corações há décadas. Quem deseja conhecer mais sobre o mundo espiritual, as consequências de nossos atos no futuro, a continuidade da vida após a morte, dentre outros mistérios da existência, deve ter ciência desses relatos. Nesta época, aproximadamente em 1950, a cidade Nosso Lar abrigava cerca de 1 milhão de espíritos. Cada espírito tinha a felicidade de habitar essa colônia espiritual, possuía uma atribuição ou um trabalho, dentro e fora do local. Os espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual, supervisionado por espíritos superiores. Esse livro, pessoal, ele é dividido em 50 capítulos. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa colônia espiritual. E no final do vídeo tem uma grande surpresa para vocês. Fique comigo.
A colônia possui, entre outras instalações, hospitais, escolas, praças, teatros, arborização, uma vasta rede viária, meios de transporte, entre outros ambientes propícios para que os espíritos se recuperem. Ou seja, é uma versão melhorada do que há no plano terreno e é muito bem organizada, sendo dividida em setores de trabalho, residenciais e para lazer. O seu formato lembra uma grande estrela de 6 pontas, que a gente também conhece como estrela de Davi, sendo que a governada fica ao centro e as áreas dos ministérios encontram-se em cada ramificação lateral. Além disso, foram criados postos de socorro espiritual que se localizam em várias regiões brasileiras. Essa cidade espiritual fica na ionosfera terrestre e conta com o trabalho de espíritos que buscam auxiliar os seres menos evoluídos a saírem do caminho dos equívocos e dos erros. Nosso Lar é a primeira obra que compõe uma série de 16 volumes sobre a vida no mundo espiritual. Nele, o espírito André Luiz fala sobre a sua passagem a esse mundo, ao mundo dos espíritos. Trata-se de uma obra emocionante, uma vez que possibilita a você, leitor, a mim, vislumbrarmos o incessante esforço da espiritualidade para nos socorrer mesmo em nossos piores momentos. O livro Nosso Lar não foi escrito apenas para contar a história de um espírito recém-desencarnado que buscava sua redenção. Ao contrário, esta obra é o início de uma série de livros que relatam as singularidades, as particularidades do mundo espiritual. Isso renova a nossa fé, nossa esperança, uma vez que nos possibilita conhecer o que nos aguarda após o desencarne. Assim, o livro nos ensina que andar no caminho do bem é a melhor opção sempre e nos adverte sobre as armadilhas da arrogância e do orgulho. Além disso, ele nos mostra que a morte não existe e que, após a experiência terrena, do outro lado, nos deparamos com o resultado do que fomos. Ou seja, somos direcionados a um mundo cuja vibração mais se parece com a nossa. Portanto, o livro Nosso Lar nos provoca a refletir sobre nós mesmos em busca de transformação e uma reforma íntima. O livro gerou grande impacto e até aqueles que não conheciam a doutrina espírita foram tocados pelo ensinamento do relato tão sincero de André Luiz. E é por isso que a obra de Chico Xavier foi base para a produção de um filme em 2010, com o roteiro e a direção do talentosíssimo Wagner de Assis. Esse longa-metragem conseguiu com sucesso ser fiel ao livro e elaborou cenas que nos permitem ter uma ideia visual mais clara sobre os planos espirituais citados. Com o Nosso Lar, tomamos ciência de adotar a prática do bem, do amor, da resiliência e da disciplina. É muito importante para nos afastarmos das más tendências e nos aproximarmos das vibrações de luz. Como vimos, ao longo dessa explicação, ao longo desse resumo, Nosso Lar é uma das obras mais distintas do Espiritismo e oferece grandes lições a todos os que leem e também aos que assistem. Ser capaz de compreender a mensagem de André Luiz é fundamental para entender o verdadeiro sentido da existência e melhorar nossas ações. Por isso, além da leitura do livro, é recomendável assistir ao filme que foi produzido para facilitar ainda mais o entendimento sobre o ambiente em que o espírito se encontrava. A doutrina espírita realiza um belo trabalho de conscientização, incentivando o incessante progresso moral. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse resumo. Realmente é um livro assim que merece todos os elogios literários possíveis. É um livro encantador
tanto o livro quanto o filme, independente da ordem, que se você ainda não teve contato com esse material, independente da ordem que você vai escolher, se você vai assistir o filme primeiro, ou se você vai adquirir o livro e lê-lo primeiro, você vai se sentir impactado, você vai se sentir renovado, ele amplia os seus horizontes, amplia o teu modo de ver as coisas e faz você ser tocado por uma vontade imensa de ressignificar vários setores da sua vida. E eu costumo dizer que quando você se assenta à poltrona ou ao sofá para ver o vídeo, ver o filme, aliás, por exemplo, quando você se levanta, se você tem um coração tocado verdadeiramente pela mensagem, você nunca mais volta a ser aquela pessoa que era antes de você assistir o filme ou de terminar de ler o livro. Você se torna, sem dúvida mesmo, pessoal, uma pessoa muito melhor. Tá certo? Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Eu fiz esse resumo com o maior carinho do mundo para vocês. Eu li esse livro aqui em 6 dias e meio. Vamos colocar aí 3 madrugadas também nesse meio tempo, porque ele realmente prende a atenção. É um livro que você não quer mais parar de ler, você é vencido pelo cansaço e por fim, né, só acaba deixando-o de lado por conta do cansaço mesmo. Tá certo? Você que ficou aqui comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia. E agora, como eu prometi na metade do vídeo, vou aqui deixar uma surpresa para vocês continuarem esse vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês, seus entes queridos e seus familiares também. A gente se vê no próximo vídeo. Graça e paz a você, paz e luz a todos nós.